É surpreendente que Deus, na sua plena divindade, queira fazer aliança conosco, que estamos na condição de miseráveis seres humanos. E o programa dessa semana vem com um tema muito interessante: as alianças de Deus conosco. Venha, estude conosco esse tema. Está começando o programa Lições para a Eternidade. Seja muito bem-vindo ao seu programa de estudo da lição da Escola Sabatina, onde aqui, de forma profunda, estudaremos esse tema tão importante que é as alianças de Deus conosco. Mas antes, gostaria aqui de apresentar os nossos irmãos que estão aqui nesse momento. À minha esquerda está o irmão Harry, à minha direita está o irmão Alexandre Dantas e o irmão Daniel. E é um prazer estarmos aqui junto com vocês, estudando esse tema da lição da Escola Sabatina. Eu gostaria de convidar agora o nosso irmão Alexandre para ler para nós aí o verso para memorizar, que está na lição de sábado. Bom, Kleber, Deus abençoe a todos, paz e graça. O texto diz assim, é Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 a 2. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Muito importante, né? Esse texto, para memorizar, traz aqui para nós alguns ensinamentos, né? Aqui vem mostrando que se nós atendermos a voz de Deus, então receberemos ali também as recompensas, receberemos ali tudo aquilo que Deus prometeu para nós. Irmão Harry, irmão Daniel, gostaria de fazer algum comentário sobre o assunto de sábado, sobre esse tema tão importante também que vem trazendo uma lição, né, que é as alianças de Deus conosco? Essa pergunta vai ser respondida um pouquinho melhor, né, no nosso estudo mais para frente, mas aqui já deixa alguma coisa bem importante para nós meditarmos, né, que seria focarmos na obediência a todos os mandamentos de Deus e todas as suas recomendações que, na verdade, são para o nosso bem. Deus nunca pede algo que é para a nossa destruição, mas sim para a nossa felicidade eterna. Muito obrigado, Daniel. Irmão Harry? Uma pergunta que eu me fiz ao ler essa lição foi: a partir de que momento que nós começamos essa aliança com Deus, ou que Deus faz essa aliança conosco? Qual é o momento em que nós, como cristãos, entramos nessa aliança de Deus, com Deus? Então, eu espero que ao longo do estudo nós consigamos responder também essa pergunta, que é muito interessante. Muito bom, irmão Harry. Interessante que essa lição ela vem trazendo dois tipos aqui, de alianças ou de pacto. Ela vem falando, aqui no tema de sábado, das alianças bilaterais e unilaterais. O tema central dessa aliança vai trazer para nós sempre alianças bilaterais. Agora, por que é importante nós compreendermos que a maior parte das alianças que Deus faz conosco, elas são bilaterais? Por que é importante nós entendermos isso? O que os irmãos acham? Aqui é importante nós vermos que na aliança bilateral, o que acontece? Tem duas partes a serem desempenhadas, A parte de um e a parte do outro. No caso, a parte de Deus e a do seu povo. Esse é o caso de uma aliança bilateral. Então, irmão Kleber, é interessante, para nossos irmãos que estão assistindo, o texto para memorizar, diz a palavra se. Se vocês ouvirem atentamente, então há uma condição. Aí, se vocês ouvirem, e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje ordeno, aí terá bênção do Senhor. Então, quando Deus fala assim, não matarás, é uma bênção habilitadora, é uma obediência habilitadora. Vocês não vão matar. Conte comigo, vocês não vão matar. Vocês não vão adulterar, porque Deus dá o poder. Amém. Maravilhoso comentário do Alexandre. Eu quero continuar nesse mesmo segmento aqui, no comentário da senhora White, na meditação para conhecê-lo, de 1965, tem uma parte bem interessante aqui que diz assim, temos que estudar diligentemente para alcançarmos conhecimentos das leis de Deus, como ser súditos obedientes,
E se deixarmos de entender as leis que governam o reino de Deus, abra sua Bíblia e procure nela tudo o que esclareça com respeito aos preceitos de Deus. E quando descobrirem um assim diz o Senhor, não peçam a opinião de seres humanos, mas custe o que custar, obedeçam alegremente. O que isso aqui quer dizer? Deus ele nos dá, no comentário um pouco anterior, está falando que Deus nos dá poder e dá raciocínio para nós compreendermos as coisas corretamente. E compreendendo, ele pede para que nós começamos a observar. E precisamos observar a lei de Deus aqui na terra, porque ela é a mesma lei que vai estar em vigência no céu. Então, quando nós realmente entendemos a questão da aliança, entendemos também que Deus nos dá poder e Ele quer que nós guardemos os seus mandamentos alegremente. É fácil observar a regra alegremente? Não é fácil. Mas quando o Espírito Santo, na nova aliança, ele entra em nós e traz Cristo para viver em nós, obedecer à lei de Deus já se torna para nós algo agradável e absolutamente normal. Muito obrigado, meu irmão. Interessante também aqui na primeira nota, né, de sábado ainda, o comecinho da nota fala: é surpreendente que Deus tenha feito alianças ou pactos conosco. É interessante, né, porque Deus na plena divindade fazer um pacto com nós que estamos na condição de um miserável ser humano. Então, isso mostra o amor de Deus para conosco. Na lição anterior, nós vimos que Deus nos considera como parte da família dele. E Deus cumpre todos os seus pactos. É o homem que falha, né? Ele cumpre todos. Exatamente. Louvado seja Deus. Então, que Deus possa, né, nesse momento, estar conduzindo cada ouvinte, cada um de nós que estamos aqui, para entendermos que a responsabilidade de cumprir os pactos deve ser agora pela nossa parte, porque a parte de Deus sempre ela é feita, né? Sempre ela é cumprida. Bom, agora vamos adiantar para domingo, né, trazendo a lição de domingo, que vem com o subtítulo aqui em cima, a Aliança da Salvação. Porque é interessante que essa lição ela vai estar repleta, né, de alianças que Deus faz conosco, mas creio que uma das mais importantes, né, seria a aliança da salvação, porque daí depende tudo o resto. Se nós não tivéssemos hoje a condição de se salvarmos, nada valeria a pena correr atrás de outras coisas. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, se tratando desse tema, que é a aliança da salvação, para o nosso irmão Harry. Irmão Harry, esta aliança ela é bilateral ou ela é unilateral? Na sua totalidade, é bilateral ou unilateral? Olha, essa pergunta é bem interessante, porque nós podemos ver aí muitas denominações, religiões que têm doutrinas que às vezes creem que essa aliança é unilateral. E isso leva por um caminho em que não há esperança para muitos, como é o caso que a própria lição cita aqui sobre o universalismo, né? E há também a predestinação, né? Mas nós cremos que essa aliança ela é bilateral. Assim como Deus cumpre sua parte, nós temos que cumprir a nossa, né? Porque nós sabemos que a salvação ela envolve 3 estágios, 2 dos quais exige da gente algumas atitudes, exige de nós, como seres humanos, algumas atitudes, que é o caso da justificação e da santificação, né? Para a justificação, é preciso crer, ter fé, né? Ou seja, eu preciso agir, né? Eu preciso ter fé, eu preciso desenvolver minha fé, né? E para a santificação, eu preciso tomar atitudes que me ajudem a estar mais próximo de Deus, cada dia mais. Tem um texto aqui, irmão Harry, o livro Cuidado de Deus, que vai explicar isso que o irmão está falando. Página 120, a meditação matinal. Ensinam muitos que tudo que é necessário à salvação é crer em Jesus. Mas que diz a palavra da verdade, a fé sem obras é morta. Tiago 2,26. Devemos militar a boa milícia da fé, tomar posse da vida eterna, tomar a cruz, negar o próprio eu, combater contra a carne e seguir diariamente os passos do Redentor. Um erro fatal é pensares que não tendes nada a fazer para alcançar a salvação. Tendes que cooperar com o instrumento celeste. E aí o texto continua. Então, fé e obras andam juntas. Não basta só a pessoa dizer que crê.
Até a palavra de Deus que Satanás crê e estremece, mas tem que crer e obedecer. Aqui também, Mateus 10, versículo 22, aqui vai nos falar da necessidade de perseverar até o fim, né? Agora, trazendo para o tema de domingo aqui, onde nos mostra que a salvação ela também é bilateral. Como o Harry colocou, a justificação ela depende de uma resposta, né, da nossa parte, que sabemos que é crer através da fé, ou crer pela fé. Então, como nós poderíamos entender essa perseverança? Seria perseverar somente na crença, ou teria algo a mais que já entraria aqui, como o Harry colocou, nas fases da salvação? E aí, o que os irmãos acham disso? Mas o texto, no contexto, fala assim que serão perseguidos em meu nome, e aquele que crê, perseverar, esse será salvo. Então, lá no finalzinho fala, quem perseverar nisso, vai passar toda a angústia, perseguição, o que acontece no mundo, né? Aquelas perseguições, aquela pessoa que perseverar em Cristo Jesus, esse será salvo. É uma coisa importante a gente considerar que hoje, para você comprar um carro, não é tão difícil. O problema é você manter o carro. Para você hoje se casar, não é difícil. Mas para você manter o casamento, é difícil. Hoje, para você ter um filho, também não é difícil. Agora, educar esse filho já se torna difícil. Então, tudo aquilo que exige tempo e tudo aquilo que exige um pouco mais de trabalho, nós estamos acostumados a não gostar e não persistir. E Deus sabe muito bem disso. Por isso ele diz, né? Aquele que vai ser odiado por causa do meu nome, vai ser perseguido por causa do meu nome, mas alguns ainda vão perseverar e vão insistir nisso até o fim. E esse vai ser o que será salvo. E tem aqui também o texto de Pedro, né? De 2 Pedro 1, do versículo 10 ao 11, que também diz que nós devemos diligentemente, né, firmar o nosso chamado, porque se nós fizermos desse jeito, não tropeçaremos e ainda teremos amplamente a entrada no reino de Deus, por meio de Cristo Jesus. Ou seja, somos salvos por Cristo Jesus. Para permanecer salvo também precisamos estar ligados a Cristo Jesus. Aí tem uma pergunta aqui no finalzinho, no rodapé, aí eu quero jogar aqui para os meus irmãos, para nós tentarmos responder ela, que diz assim, ó, embora a salvação seja uma dádiva não merecida, qual é a diferença entre os que a aceitam e os que a rejeitam? E o que a aceitação desse presente exige que nós façamos? Que diz que nós precisamos fazer alguma coisa. E o que seria esse fazer alguma coisa? O texto pergunta assim, qual a diferença entre os que aceitam e os que rejeitam? Exatamente. Geralmente, os que aceitam, eles têm que se abnegar de muitas coisas, né? E os que rejeitam não estão dispostos a se abnegarem, né? Esses são as cláusulas do contrato, né? Quando você assina um contrato, existem cláusulas. E na aliança da salvação existem cláusulas. Você tem que abandonar os seus pecados, né? E obedecer aos mandamentos para poder ser salvo. Se não for assim, não tem como ser aceito no reino dos céus, porque nós estamos numa caminhada para ser uma nova criatura. Nós estamos no caminho de uma estrada para habitarmos em um ambiente em que não poderemos pecar. Então, aqueles que aceitam estão fazendo o possível com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, para atender a todas as cláusulas desse contrato. Amém. Isso aí. Todos os contratos que se assinam por aí, né, existem duas partes. E especialmente nos contratos que são bilaterais, a necessidade de eu cumprir a minha parte para que a outra parte, ou seja, para que os requisitos ali do benefício seja cedido à minha pessoa. E assim também é com a salvação. Então não existe essa questão de predestinado à perdição ou predestinado à salvação, né? Se formos falar de predestinação, todos estão predestinados à salvação, né? Aí cabe a cada um de nós aceitar o sacrifício feito na cruz do Calvário e aí andar como um salvo, né? Isso é muito importante. Cristo também falou que ele tinha dito, né? Ele dirá, na verdade, né, para algumas pessoas: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, o fogo eterno, por acaso, foi preparado para ser humano?
Então, se nós nos perdermos, vamos nos perder de intrometidos, né? Porque, na verdade, o fogo eterno foi preparado para o inimigo. Agora, para nós foi preparado o que está em João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Na casa de meu pai é o quê? Muitas moradas. E se não coubesse todos vocês, eu ainda faria mais moradas. É o que Jesus tenta dizer. Então, Deus tem um desejo para cada um de nós. É a salvação de cada um de nós. Todos estamos predestinados para a salvação. E aí, Daniel, cabe a escolha de qual caminho iremos andar, né? Porque eis que eu coloco perante vocês 2 caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. E Deus ainda nos conclama a andarmos pelo caminho? Caminho estreito. Caminho estreito. Então, a escolha cabe a cada um de nós, né? Em Deuteronômio também ele fala, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Mas ele faz um apelo, escolhe a bênção, para que vocês vivam, vocês e a sua família, os seus descendentes. Então, tem um apelo, né, para que nós escolhemos o melhor caminho. Então, a escolha, ela é real. Ela é indispensável, né? E a escolha, como já ouvi um pregador falar, a escolha tem poder. E realmente tem poder quando você escolhe para o lado de Deus. Agora, partindo para segunda-feira, aqui tem um subtítulo, né, muito interessante também, é ouvir com atenção. Então, aqui o tema de segunda-feira vai trazer para nós a aliança feita por Deus com os israelitas. E esse tema é muito interessante para nós, porque a serva do Senhor ela fala que, assim como aconteceu lá nos dias do povo israelita, ao saírem do Egito e caminharem ali para a entrada de Canaã, muitas coisas vão acontecer nos últimos dias. Interessante que aquele relacionamento ele acabava sendo um relacionamento complicado, né, por parte do povo, que não se submetia, não aceitava, não tinha ali um espírito de agradecimento, mas sim um espírito incrédulo. E o que nós podemos entender com essa passagem, ouvir com atenção, né? O que nós podemos entender? Eu gostaria de perguntar para o irmão Alexandre essa pergunta relacionada aqui ao tema, né? O que seria ouvir atentamente? O que seria ouvir atentamente aqui? Qual era o motivo? Qual era o chamado para aquela proclamação que estava sendo feita ali? Ouvir atentamente é abrir os ouvidos, abrir o coração a Deus. Irmão Kleber, as promessas eram de bênção. Se vocês fizerem isso, vocês serão abençoados pelo Senhor, vocês serão um povo, a cabeça e não a cauda. Tudo que vocês colocar a mão vai ser abençoado, se vocês ouvir. E o povo falou assim, ó, tudo que o Senhor disser, nós colocaremos em prática. O povo já errou assim, tudo que o Senhor disser, nós vamos fazer. E Deus queria colocar na mente deles a lei no coração, a palavra de Deus no coração. Mas eles queriam, pelo seu próprio poder, pelas suas próprias forças, né, colocar em prática. E aí, o contrato tinha os dois, Deus e o povo. Deus falou e Deus ia cumprir com todas as promessas. O povo ouviu e não obedeceu. Quebra de contrato, quebra da aliança. Então, eram bênçãos maravilhosas, se vocês ouvirem atentamente. Aqui em Deuteronômio, capítulo 11, está todas as bênçãos da obediência. Guardai os mandamentos, vocês serão prósperos. E o irmão Daniel até leu o texto, né? Deuteronômio, capítulo 11, verso 28. Eis que hoje eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. E Deus ainda fala, escolhe, pois, a bênção, para que vocês vivam, vocês e a sua casa. Então, Deus queria dar bênção e quer dar bênção para o povo hoje, né? Se guardarem os mandamentos, se pedirem poder, eu darei. Comentário adventista, na página aqui, volume 1, na página 1233, diz assim, o livro de Deuteronômio deve ser cuidadosamente estudado hoje, trazendo para os nossos dias. Ele contém um registro das instruções concedidas a Moisés para serem dadas aos filhos de Israel. Nele, a lei de Deus, ela é o quê? Repetida. Se a lei de Deus ela é repetida, é porque o quê? Da primeira vez, ela não foi ouvida. Por isso devemos dar ouvido, porque ela é repetida. Até o significado de Deuteronômio é a repetição da lei. Agora tem mais um detalhezinho aqui, ó. Da obediência a essa lei dependia a prosperidade de Israel. Se fossem obedientes,
ela lhes traria vida. Se desobedientes, lhes traria a morte. A mesma coisa acontece nos dias de hoje. Deus também nos dá essas recomendações. Nós tivemos até uma lição passada sobre o livro de Deuteronômio. Aliás, praticamente todas aquelas declarações que Jesus fez sobre, no momento em que ele foi tentado por Satanás, todas as suas declarações estavam no livro de Deuteronômio. Então, é um livro muito significativo, e a senhora White fala que nós deveríamos utilizá-lo, lê-lo e estudá-lo completamente, principalmente nos dias de hoje, né? Porque dele depende a prosperidade de Israel. Mas nós não somos Israel, mas somos Israel o quê? Espiritual, não de sangue, mas somos os descendentes do povo de Israel, mas agora espirituais. Então, é um livro para nós e são as mesmas recomendações para nós também. Eu gostaria de só fazer um comentário que na pergunta do rodapé diz: o que significa para nós ouvir atentamente o que Deus nos diz que façamos? Eu fiz uma pequena meditação pensando assim: quando é que nós ouvimos atentamente alguém ou alguma coisa? Geralmente é quando estamos necessitados de algum conhecimento, de algum bem, e alguém vai trazer a solução para nós. Ou seja, nós só ouvimos atentamente quando é algo que nos desperta o interesse. E geralmente algo que desperta nosso interesse é quando nós estamos precisando de alguma coisa, de uma solução, né? E isso é interessante para nós, porque precisamos sentir a nossa necessidade como pecadores para ouvirmos atentamente a voz do Senhor. Aí sim nós vamos ouvir com atenção. Enquanto estivermos desfocados em outros assuntos, em outros conteúdos, nós não vamos conseguir ouvir atentamente a voz do Senhor. É necessário que realmente possamos sentir a nossa necessidade para que os nossos ouvidos fiquem mais apurados. Eu gostaria de destacar 2 pontos aqui também. O primeiro é falando de ouvir atentamente, né? Aqui nós podemos colocar uma dupla aplicação. Primeiro, ouvir realmente como que alguém estivesse falando e você está dando atenção ao que a pessoa está falando. E o segundo é na questão de atender, né? Atender o que está sendo falado. Porque aqui, quando Moisés ele traz à mente do povo, se vocês ouvirem atentamente o que Deus tem falado, né, vai recair sobre vocês bênçãos. Inclusive fala aqui, até mesmo milagrosas. Então, aqui ele também fala na questão de atender aquilo que Deus tem falado, né? Então, esse é um dos pontos. E outro ponto que eu acho interessante aqui é o livre-arbítrio de Deus. O livre-arbítrio de Deus, ele é algo assim excepcional. Ele não te força, ele te mostra ali, esse é o caminho, andai por ele. Ele te aconselha, andai por ele, mas ele não te força você a andar por aquele caminho. Então, aqui no final da lição, nós vemos aqui que, além dele mostrar as bênçãos que teriam, se eles atendessem, no caso, aquele chamado, ele também coloca a maldição que cairia sobre eles se eles rejeitassem. Mas ele dá o livre-arbítrio. A escolha dependia, né, de cada um dos que estavam ouvindo ali. Eu queria abordar aqui também um outro texto que está no Mensagens Escolhidas, também no comentário da senhora White, que diz assim: a fé que é para a salvação não é uma fé casual, não é o mero assentimento do intelecto, é a crença arraigada no coração que abraça a Cristo como Salvador pessoal, com a certeza de que Ele pode salvar totalmente os que por Ele se aproximam de Deus. Crer que Ele salva os outros, mas não salvará você, não é fé genuína. Mas quando a alma se apoia em Cristo, como a única esperança da salvação, então se manifestará a fé genuína. Essa fé leva o seu possuidor a colocar em Cristo todas as afeições da alma. O seu entendimento fica sob o controle do Espírito Santo e o seu caráter é moldado segundo a semelhança divina. A sua fé não é uma fé morta, mas é uma fé que age por amor e o leva a contemplar a formosura de Cristo e tornar-se semelhante ao caráter divino. O Senhor, seu Deus, circundará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor,
seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, para que vocês tenham vida. Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio. E nós entendemos uma coisa: nós, por nós mesmos, nós não conseguimos guardar a sua lei. E a lei de Deus, o livro de João diz assim, e nisso se manifesta o amor de Deus. O amor de Deus se manifesta na guarda dos seus mandamentos. E João 14, versículo 15 diz, se me amais, guardareis também os meus mandamentos. Mas nós, como seres humanos, nós estamos acostumados aqui na terra viver o padrão do céu. Para nós é impossível. Nós não conseguimos amar como Deus nos ama, não temos esse amor em nós. É o amor que nos possibilita aguardar a sua lei. Mas aqui ela fala assim, que a fé que crê em Cristo completamente como a nossa única esperança, faz com que ele viva essa vida em nós e guarde os mandamentos vivendo dentro de nós. E aí as nossas afeições, tudo nosso vai ser focado em quem? Focado em Cristo. E ele nos dará o amor, não apenas para com os nossos semelhantes, mas também esse amor pode passar até para os nossos descendentes. Imagina que coisa maravilhosa. Aí é o pai guardando a lei de Deus, o filho guardando a lei de Deus e o neto guardando a lei de Deus. É algo maravilhoso que esse texto aqui traz para nós. Muito bom. Agora vamos passar para terça-feira, que tem um tema também bem interessante. E eu acredito que o tema de terça tem como objetivo trazer à nossa mente a perspectiva da honra ao Senhor, né? Colocando sempre Ele em primeiro lugar. Bom, não esquecendo do tema central, né, dessa lição, que é as alianças de Deus conosco, gostaria de fazer uma pergunta para o Daniel. Meu irmão, como podemos interligar as primícias e a aliança de Deus conosco, colocando Deus em primeiro lugar? Normalmente, nós gostamos de colocar em primeiro lugar quem? A nós? Nós mesmos. Nós mesmos. O primeiro mandamento da lei de Deus diz, não terás o quê? Outros deuses diante de mim. E isso para mim não é o quê? Natural. Porque eu sempre vou colocar em primeiro lugar, às vezes eu vou colocar a mim mesmo, às vezes eu vou colocar a minha esposa, às vezes eu vou colocar o meu emprego. Então não é normal para mim colocar Deus em primeiro lugar. Então, para que ele receba as primícias, por exemplo, aquilo que eu ganhei primeiro, eu já tirar ali algo para Deus, o que não é normal, eu preciso entrar em acordo com Deus na nova aliança. E como que é essa nova aliança, Kleber? Jeremias capítulo 31, versículo 31 também, e em diante diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme aquele pacto antigo, né, que eu fiz com seus pais e tudo mais, e eles quebraram o meu pacto. Agora o versículo 33 diz assim, porém este será o pacto que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, eu colocarei a minha lei no seu íntimo e escreverei nos seus corações, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eles não mais ensinarão a cada um homem ao seu próximo, a cada homem ao seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois eu perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais o seu pecado. O que Deus vai fazer aqui conosco? Ele vai imprimir as suas leis no nosso coração, e nós não vamos mais ficar forçando, olha Alexandre, guarda o sábado, olha Kleber, respeita os seus pais, olha Harry, não adultere. Deus vai precisar ficar fazendo isso? Ou alguém ficar fazendo esse tipo de apelo? Não, porque para nós, vivendo na nova aliança, isso para nós já vai ser o quê? Algo normal, algo natural. Então as primícias para Deus também vai ser algo o quê? Algo normal. E eu colocar diante de Deus sempre aquilo que eu recebo primeiro, né? Não só nos meus recursos financeiros, mas tudo aquilo que eu recebo de alguma forma, eu colocar isso em primeiro lugar no altar de Deus. Bom, agora seria interessante nós esclarecermos, porque muitas vezes dos nossos amigos, ouvintes, não entendem o que é as primícias. O que seria as primícias? A primícia vem de primeiro, né? Então é aquilo, por exemplo, na época de Israel, as pessoas faziam as suas plantações e aqueles primeiros frutos, né, aqueles primeiros grãos, eles consagravam ao Senhor. Então isso, daí vem o sentido de trazendo para nós hoje, o dízimo, você tira o primeiro. Não muitas pessoas, quando vai separar o dízimo, fazem assim, paga tudo suas contas e não sobrou 10%.
Então, o primeiro, dá para Deus o primeiro. E é interessante que faz até uma pergunta aqui. Como você dá o primeiro? Geralmente as pessoas ficam alegres em honrar a Deus quando o celeiro está cheio, né? Mas como honrar a Deus quando você ganhar R$100? Como honrar a Deus? Como você dá o dízimo, a oferta? Quando o seu filho está doente, o remédio custa R$100, você só tem 100. E agora? Então devemos honrar a Deus acima de tudo. Honrar a Deus, tanto quando o celeiro está enorme, farto, né? Ou quando o celeiro está baixo. Honrar a Deus sobre todas as coisas. Bom, aqui no rodapé dessa lição de terça-feira, tem algo bem interessante. Diz assim, ó, como confiar em Deus e em suas promessas em tempos de dificuldades financeiras, quando, mesmo procurando ser fiéis, os celeiros e tonéis não estão cheios. Olha, eu tenho uma pequena experiência para contar que eu acho muito interessante. Uma vez teve um missionário e ele era responsável por atender ali uma determinada área da cidade do Leste, no Paraguai. E em uma dessas viagens que ele esteve ali, ele se deparou com uma situação assim bem complicada, onde um dos irmãos tinha falecido seu filho e esse irmão não tinha dinheiro para comprar o caixão do seu filho. Então, quando o missionário chegou ali, ele pegou e falou assim, olha, está aqui o dinheiro do meu dízimo, agora eu queria pedir para você um dinheiro emprestado para mim poder comprar o caixão para fazer o enterro do meu filho. Então, assim, que fé é essa? Que fé é essa? E aí ele conta a experiência que depois de alguns anos, quando ele voltou naquela localidade, aquele homem estava, de uma forma assim, surpreendente, muito bem de situação. Tinha comprado outras propriedades, ele tinha o celeiro farto, o celeiro cheio, mas naquele momento de dificuldade, onde o celeiro estava vazio, ele continuou sendo fiel ao pacto, fiel ao compromisso ali. E mesmo que isso não acontecesse, a gente tinha que ser fiel. Como os amigos de Daniel falou. Ó, Nabucodonosor, se Deus vai me livrar, eu não sei. Mas de uma coisa, pode ficar sabendo, eu não vou adorar, eu não vou desobedecer a Deus. Então, João Batista foi fiel, teve a cabeça cortada. Então, mesmo que aconteça alguma coisa para nós adversa, devemos ser fiel acima de tudo. Eu gosto muito da oração de Abacuque, capítulo 3, verso ali 16, 17 e 18, que fala que ainda que a videira não dê fruto, né, ainda que não haja gado no campo, ainda assim eu confiarei no meu Senhor. Né? Bom, agora vamos passar para o tema de quarta-feira, que é um tema bem interessante. O tema central aqui de quarta fala o pacto do dízimo. Bom, eu gostaria de que vocês comentassem o que vocês estudaram dessa lição de quarta-feira. Esse pacto do dízimo, ele é claro ou ele não é claro? É uma mensagem assim indiscutivelmente lógica ou é irreal? Então, o que vocês estudaram sobre esse tema de quarta-feira? O dízimo é bem claro. Devemos devolver para Deus aquilo que lhe pertence. Aliás, tudo pertence a Deus e Deus confia tudo para nós. Ele pede uma fidelidade no dízimo, que é a 10ª parte. Devemos ser fiéis. E aqui o texto fala, a lição fala casa do tesouro, que nós vamos aprofundar na próxima lição, o que é a casa do tesouro. Mas devemos ser fiéis nos dízimos e nas ofertas do Senhor. E fala aqui que Deus vai dar bênção sem medidas. Uma coisa que eu gostaria de falar sobre o dízimo é que, pelo menos aqui na pergunta, né, de Malaquias, que fala Malaquias, capítulo 3, versos 7 a 11, que ali cita algumas promessas, né, as janelas do céu seriam abertas, as bênçãos seriam tão grandes, e os deveres, né, nossos de retornar para o Senhor, né, na devolução dos dízimos e das ofertas. O que eu acho interessante é que já é do Senhor o dízimo. Ele não teria obrigação de nos abençoar por causa disso. É por direito dele. Né? E o interessante é que o homem devolve o que é do Senhor e o Senhor ainda retorna para ele com mais bênção ainda. Isso é maravilhoso. É interessante, comentando esse texto, a senhora White, no Testemunhos para Ministros, ela diz assim, logo após esse texto, né, que maravilhosa apresentação de bênçãos prometidas Deus nos dá. Agora vem uma pergunta, quem ousará roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas com uma promessa como essa? Quem?
E tem mais outro detalhe aqui que eu achei interessante também. Atos dos Apóstolos, página 216, diz assim: o espírito de liberalidade é o espírito que existe no céu. Esse é o espírito do céu, de liberalidade. O Senhor abundantemente concede os seus dons. E ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual foi o tamanho da oferta que Deus deu a esse mundo? O próprio Filho. E depois de dar o Filho, e o Filho dar a vida, ele ainda concede o Espírito Santo, que é mais uma dádiva maravilhosa. Como nós podemos, como diz o texto aqui, ousar em roubar um Deus desse jeito, né? Amém. E é interessante, irmão Daniel, que devemos ser fiéis a Deus no pouco e no muito. Porque muitas vezes a pessoa assim, eu ganho tão pouco, ainda vou devolver para Deus, que é um pouquinho que eu dou. Pessoas que dão milhões. E a oferta da viúva, né? Foi aquela oferta que ela foi até escondidinha, de vergonha, para doar, e Jesus notou. Olha, ela deu tudo do seu coração. E aqueles, os ricos davam o que sobravam, né? Então a intenção também vale, a intenção. Quando a gente devolve o dízimo e as ofertas, qual a intenção do nosso coração? Devemos fazer essa pergunta. Eu gostaria também de só fazer um comentário aqui, está no Patriarcas e Profetas, página 525, que diz que o sistema dos dízimos e ofertas destinava-se a impressionar a mente dos homens com uma grande verdade. Qual que é essa verdade? Verdade de que Deus é a fonte de toda bênção às suas criaturas e de que a Ele é devida a gratidão do homem pelas boas dádivas de sua providência. Eu achei muito interessante esse comentário. Aqui também no Conselho sobre Mordomia, na página 53, fazendo referência ao que o Daniel citou ali, fala: ninguém jamais ousará dizer que não havia um meio pelo qual pudesse compreender essa questão. O plano de Deus quanto aos dízimos e ofertas é declarado de modo inequívoco no 3º capítulo de Malaquias. Deus pede para seus agentes humanos serem fiéis ao pacto que ele fez com eles. Agora, frente a esse entendimento, né, da necessidade de devolver ao dízimo, algo assustador vem a nós quando vemos de forma crescente, e isso não falo somente com pessoas próximas, mas no adventismo, pessoas que muitas vezes declaram o seguinte, abre aspas, a igreja, em várias questões, está pendendo para a apostasia. Então, agora, nesse momento, eu decido que eu vou reter o meu dízimo. Eu não vou devolver mais meu dízimo. E aí, essa conduta é certa ou é errada? A resposta está aqui, ó, Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 321. O plano divino do sistema do dízimo é belo em sua simplicidade e equidade. Todos podem praticá-lo com fé, ânimo, pois é de origem divina. O plano é de origem divina. Agora, se a pessoa cumpre ou deixa de cumprir esse plano, o problema é dessa pessoa. O que eu devo fazer? A senhora White fala para nós apresentarmos a nossa queixa aos devidos responsáveis e nem por isso parar de ofertar ou dizimar na casa do Senhor. Não deve reter o seu dízimo, né? É interessante como você colocou, nós precisamos avaliar onde estamos devolvendo o nosso dízimo e como o nosso dízimo está sendo usado. Frente a essa avaliação, ir lá e fazer uma queixa. Frente a essa queixa, se não houve ali uma solução, aí eu posso reter o meu dízimo? Não posso reter o meu dízimo. Mesmo assim eu não posso reter o meu dízimo, porque senão eu estarei roubando a Deus. É porque, irmão Kleber, é perigoso, né? Eu estou guardando um ano meu dízimo. Isso aí eu posso ser tentado a usá-lo. Eu posso perder isso aí, alguém me roubar. Então é perigoso guardar se eu morrer, para mim. Alexandre? Isso, é perigoso, eu estou guardando para mim. Na próxima lição a gente vai ver, mais assim, aprofundar nesse tema, a gente vai ver campos que podem ser devolvidos o dízimo. Então, no próximo, você inscreva no nosso canal, clica no sininho e na próxima lição você vai saber aprofundado sobre esse tema. Onde devolver o dízimo, o que é casa do tesouro, tudo isso na próxima lição. Mas antes ainda de nós entrarmos na próxima lição, eu ainda tenho mais uma pergunta para vocês. Eu sei que na próxima lição nós vamos abordar bastante esse tema, né?
mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta nessa lição ainda. Bom, eu entendi então que o dízimo tem que ser devolvido, eu entendi que independente da circunstância, eu não devo reter o meu dízimo, mas devo devolvê-lo, claro, fazendo uma avaliação, onde é o melhor lugar, tal, enfim. Mas vamos supor que agora eu entenda que eu tenho que devolver o meu dízimo e eu decido comprar cestas básicas com o meu dízimo, eu decido doar ele para o Hospital do Câncer. Será que dessa forma eu estou fazendo o que Deus pede? Será que devolver o dízimo, não sei nem se eu posso chamar isso de devolver o dízimo, né? Fazendo uma ação de graça aí para uma pessoa, será que eu estou agindo da forma correta ou não? O que vocês acham? Não, o dízimo ele tem um propósito, né? E é sustentar a obra do Evangelho. Né? Essa situação já seria uma oferta, uma doação que você faz, uma ajuda de custo para esse outro meio. Mas o dízimo, claramente, nós vemos na Bíblia e no Espírito de Profecia que ele tem o seu objetivo definido. Ele foi criado com um objetivo. Bom, Harry, por mais que o que foi colocado aqui são necessidades que existem na obra, que deve ser ali suprida, né, ajudar o pobre. Às vezes você quer fazer uma doação para uma entidade aí de caridade. Esse não é o meio que Deus deixou, ou seja, o dízimo não é para ser usado para essas questões. Outro ponto interessante é que, às vezes, o nosso egoísmo pode estar misturado com a nossa aparente forma de liberalismo. Por quê? Porque quando eu quero, ou quando eu busco roubar um dinheiro que não é meu, para aplicar em outro local, como uma forma de benefício, isso também é uma forma de egoísmo. Interessante que eu conheço uma pequena história, bem interessante, de um jovem que ganhou 2 moedinhas. Então ele ganhou 2 moedinhas, e uma moedinha daquela era para ele, e outra era para ele dar para o Senhor. E ele ali, empolgado, como qualquer criança, brincando com aquelas moedinhas, de repente ele derrubou uma moedinha daquela, e aquela moedinha caiu dentro do bueiro. Automaticamente, quando a moedinha caiu, sabe o que ele falou? Tio, a moedinha do Senhor caiu no bueiro. Como que ele sabia qual era a moeda do Senhor e qual era a moeda dele? E ele era uma criança. Automaticamente, no nosso coração, está o egoísmo. E, às vezes, o egoísmo, de forma disfarçada, ele está brotando. Nós estamos retendo um dízimo ou usando um dízimo para uma obra que não é a estabelecida para ele, e estamos achando que estamos fazendo a obra de Deus. Então, temos que tomar cuidado. E na próxima lição, tem muito assunto importante ali para nós estudarmos. Comentário aqui também interessante na senhora White com relação à quarta-feira, ela diz assim: é o espírito de cobiça que leva os seres humanos a guardar para a satisfação do eu o que por dinheiro pertence a Deus. E esse espírito é tão repugnante para ele hoje como quando repreendeu severamente seu povo por intermédio do profeta, dizendo: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, e porque a mim me roubais, e vós toda a nação. Malaquias 3, versículo 8 e 9. Uma coisa para nós pensarmos aqui: o que seria o roubo? O roubo ele é um pouquinho diferente do furto. Por quê? O furto, o que você faz? Você pega escondido. O roubo ele é seguido de violência, porque é como você invadisse alguma coisa e tomasse algo à força. E a força de expressão do texto aqui de Malaquias diz que vocês me roubais nos dízimos e nas ofertas. E Deus fala, é toda a nação que está agindo desse jeito. Então, um caso muito grave. E a senhora White fala que esse tipo de espírito é um espírito de cobiça e é repugnante diante do Senhor. Temos recomendações de onde utilizar o dízimo? Temos. Se não estamos sabendo como fazer isso, a palavra de Deus, o Espírito de Profecia, deixam diretrizes muito claras. O problema é que, às vezes, nós não entramos nessas diretrizes. Às vezes, nós não estudamos corretamente, e aí a gente inventa de reter, ou a gente inventa parte para um outro campo, coisa desse tipo, mas temos todas as recomendações para fazer de acordo com a vontade de Deus. Muito obrigado, Daniel. Esse tema do dízimo ele é muito amplo, né? Porém, vamos deixar para nós abordarmos ou se aprofundarmos melhor na semana que vem. Agora vamos partir para quinta-feira, que tem como título aí, Busquem primeiro o reino de Deus.
Interessante que o tema de quinta-feira, dessa semana, ele parece a resposta do tema de quinta-feira da semana passada, né? Porque semana passada fala o que seria juntar tesouros no reino dos céus. Seria buscar primeiro o reino de Deus, né? Mas trazendo para essa semana, o que seria buscar primeiro o reino de Deus? Ou o que nós aprendemos com esse título de quinta-feira? Buscar primeiro o reino de Deus. Temos que fazer uma análise do nosso coração, né? Porque quando o primeiro no trono do viver, só existe um, né? Tem que ser Cristo Jesus. Tem um texto aqui, no Este Dia com Deus, página 46, diz assim: nosso primeiro trabalho é com o nosso próprio coração. Os verdadeiros princípios de reforma devem ser postos em prática. O coração deve ser convertido e santificado. Do contrário, não temos ligação com Cristo. Enquanto nosso coração estiver dividido, nunca estaremos preparados para a utilidade nessa vida ou para a vida futura. Como seres inteligentes, precisamos assentar-nos e pensar se realmente estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A melhor coisa que podemos fazer é pensar, séria e sinceramente, se desejamos envidar os esforços necessários para obter a esperança cristã e alcançar o céu do cristão. Se, mediante a graça de Cristo, decidirmos que sim, a próxima pergunta é: que preciso eliminar na minha vida para que eu não tropece? Olha que interessante. Então, há alguma coisa no meu coração que ainda a porta não está conseguindo abrir? Jesus está batendo no coração. A porta está emperrada, cheio de coisas, entulhos. Então, precisamos tirar esse entulho, esse lixo, para que essa porta, e passar o olhinho do Espírito Santo na dobradiça, para que essa porta abra suavemente, para que Jesus entre e Ele reine em primeiro lugar na nossa vida. Amém. Louvado seja Deus. Agora, aqui fala para nós também que Jesus basicamente lhes disse, no meio aqui do primeira notinha de quinta-feira. Jesus basicamente lhes disse: eu sei que vocês estão procurando em sustentar sua família. Sustentar a sua família é algo bom ou não? É algo digno para nós como pai de família? Fazer? Sim ou não? O que vocês acham? Sim, é algo digno. E aqui diz que o Senhor sabe que nós temos coisas na mente, que nós temos propósitos, nós temos desafios e experiências. Mas o texto lá de Mateus 6, 25 e 33, quer nos ensinar que Deus, nosso Pai, Ele vai suprir todas as nossas necessidades, né? Por isso, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, nós vamos ganhar buscando em primeiro lugar o reino de Deus, né? Não que seja errado a gente estar preocupado em sustentar nossa família, né? Mas colocar nossas preocupações em Jesus. Mas, meu irmão, quando a nossa família ela está em primeiro lugar, até na frente de Deus, nós corremos o risco de falar igual o irmão Alexandre comentou agora há pouco. Não, mas eu ganho pouquinho, então não tem como eu separar o dízimo. Se eu separar o dízimo, vai faltar o arroz em casa, vai faltar o feijão em casa. Mas isso não é colocar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Isso não é colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, por isso que nós temos que estar atentos, porque, de forma às vezes disfarçada, estamos sendo egoístas em não devolver aquilo que é de Deus, não fazer aquilo que é a vontade de Deus, e às vezes estamos usando nossa família, estamos usando a ação de graça que precisa ser feita, né? Ajudar as pessoas que estão passando por dificuldade. Então, temos que estar atentos para não estarmos aí caindo nas armadilhas de Satanás de forma disfarçada, como que fosse um benefício para o próximo. Essa pergunta aqui, a sexta pergunta que fala sobre Isaías 26, 3, o que devemos fazer para ter a paz de Deus? Eu achei uma pergunta muito interessante e a resposta no versículo 26, né, que é a gente ter a mente confiando em Cristo, né? E isso daqui é a resposta para muitas pessoas que têm passado por momentos difíceis, especialmente agora que tem crescido muito a questão da depressão, né? E esse versículo aqui é uma força para aqueles que estão procurando uma luz nas trevas. Eu achei muito interessante, né? E ele nos faz ter a ideia que devemos constantemente estar pensando nas coisas celestiais, constantemente pensando em Deus.
É a única forma de nós termos paz, né? Aqui está falando assim, Deus mantém perfeita paz aquele cuja mente está firmada nele, né? Porque confia nele. E essa confiança, ela vai gerar algum tipo de fruto, né? E nós vamos confiar plenamente em Deus, então vamos nos conservar em Deus também. A pergunta número 8, né? Ela também é bem interessante. Aqui fala sobre 2 Crônicas 7,14, fala quais são os se e então da proposta de Deus nessa passagem. Então, o que nós podemos entender com se e então? O que podemos entender com essas duas palavras? Isso lembra muito lógica matemática, né? Se e então, né? Se isso, então aquilo. Condições, né? Então, Deus diz, se humilhar, se orar e buscar a face do Senhor e se retornar dos seus pecados, né? Então o Senhor dará ouvidos, perdoará os pecados e abençoará a terra. Então temos muito a ganhar com essa pequena condições lógicas aqui, né? Podemos ver até essa lógica matemática aqui nesses versículos. E essa é a proposta de Deus para nós. E também aqui no comentário da senhora White da quinta-feira diz assim, os exemplos de arrependimento genuíno encontrados na palavra de Deus revelam um espírito de confissão no qual não há desculpa para o pecado, nem tentativas de justificação própria. Paulo não ficou na defensiva, ele pintava o seu pecado com cores mais escuras, sem tentar minimizar a sua culpa. Ele disse, encerrei muitos santos na prisão, e quando os condenava à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os a até blasfemar. Demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até as cidades estrangeiras. Ele não hesitou em declarar, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ou seja, nós não vamos ficar desculpando o nosso erro, não, nem o nosso pecado. Se nós estamos ainda numa condição de ainda estar segurando os nossos dízimos, de estarmos ainda em pecado, ainda estarmos fazendo algumas coisas erradas, queridos, Deus ele nos dá. Nós não vamos conseguir deitar na nossa cama com a nossa consciência tranquila e em paz, como Isaías 26, 3 diz, né? Quando que eu vou ter paz? Eu vou ter paz realmente quando eu fizer assim como Paulo. Confessar o meu pecado, expor ele e me arrepender e abandonar esse pecado. Isso foi o que aconteceu com Paulo e é o que pode acontecer com cada um de nós também. Se nós nos humilharmos, confessarmos e abandonarmos, então o Senhor ouvirá do céu, perdoará o nosso pecado e sarará a nossa terra. Amém? Aí Deus está em primeiro lugar. Sim. Se a pessoa não confessar, não abandonar, Deus não está em primeiro lugar. Eu posso estar na igreja, eu posso devolver meu dízimo, eu posso fazer orações, mas se eu não confessar e não abandonar meus pecados, Deus não está em primeiro lugar. Aí Deus fica em segundo. Aí se Deus está em segundo, irmãos, não há salvação. Deus tem que estar em primeiro lugar, 100%. Aqui o tema de quinta-feira fala, busquem primeiro o reino de Deus. E como que o verso finaliza? E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, tem que estar Deus sempre na nossa vida. Né? Bom, agora vamos partir para o estudo de sexta-feira. E eu gostaria de deixar livre aí para os meus companheiros aqui de estudo, para eles fazerem aí os seus comentários sobre esse tema. Sobre esse dia. Eu gostaria de começar aqui comentando que nós estamos estudando sobre alianças. Né? São exemplos de alianças. O que nós estudamos foram várias alianças. Foi o estudo de várias alianças. Né? Salvação, pacto do dízimo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Tudo isso são alianças bilaterais. Né? E eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Né? E na aliança, geralmente, nos contratos entre o homem e homem, geralmente existem cláusulas e existe o ponto em que as pessoas podem ali quebrar o contrato, né? Podem quebrar o contrato e que geralmente ou um sai prejudicado ou os dois.
né? Ou um ou os dois. E geralmente existe uma multa por conta disso. O interessante é que na nossa aliança com Deus, no nosso contrato com Deus, Deus nunca sai prejudicado. Só o homem sai prejudicado. Então é importante que nós, como seres humanos, a gente não quebre esse contrato com Deus, porque nós vamos sofrer uma multa muito grande, né? É uma multa, assim, para a eternidade. Então a importância de nós mantermos essas alianças bilaterais, como nós estudamos até a página, o dia de quinta-feira, né? Então, Deus faz alianças conosco para nos salvar. Bom, agora nas perguntas para consideração, tem uma pergunta que eu achei interessante aqui, que diz assim, ó: se todos fossem fiéis nos dízimos e nas ofertas, a igreja teria dinheiro suficiente para difundir a mensagem. Você tem contribuído para o cumprimento dessa missão? Bom, eu acredito que o dinheiro realmente ele é importante para a mensagem avançar. Mas não seria só dinheiro. O que mais seria importante para cumprirmos essa missão? Olha, irmão Kleber, eu acredito que na época dos discípulos, né, eles não precisaram de dinheiro, né? Eles usaram o Espírito Santo. Os dízimos e as ofertas, elas são importantes, porque Deus quer que nós cooperemos com a salvação do próximo. E isso é importante para o nosso crescimento de caráter, né? Esse, para mim, é a principal situação, porque Deus tem condições de levar essa obra avante sem nós, né? Mas eu creio que há necessidade também de sabermos administrar o que temos. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 321, diz assim: grandes objetivos se conseguem com esse sistema, ou seja, com o sistema de dízimo. Se todos, respondendo a sua pergunta, se todos aceitassem, cada um se tornaria vigilante e fiel tesoureiro de Deus, e não haveria falta de dinheiro para levar avante a grande obra e anunciar a última mensagem de advertência ao mundo. Queridos, o grande problema que nós temos é exatamente esse. Não temos todos engajados na obra de Deus. Se todos estiverem engajados na obra de Deus, Ele termina essa situação. Ele termina essa obra. Ele pode terminar sem nós, mas Ele nos quer engajados nessa obra. É uma honra, é um privilégio que Deus nos dá, poder participar com os nossos meios e com os nossos talentos, com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa influência, tudo que nós temos, podemos participar e concluir essa obra. Mas infelizmente, depende de nós. Se dependesse de Deus, a coisa ia muito mais rápido. Realmente, quando nós somos fiéis a Deus, atendemos tudo aquilo que Deus pede para nós, aí o reino de Deus, ele se torna em primeiro lugar no nosso coração e as coisas realmente acontecem, né? E os beneficiados sempre vamos ser nós. Gostaria de agradecer a você que acompanhou conosco essa lição. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e que Deus possa abençoar você e a sua família. Finaliza aqui mais um programa Lições para a Eternidade.